Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se Deus ama o pecador, por que Ele mata o pecador por causa do pecado? Então pessoal, eu particularmente, como estudioso e pesquisador, eu não concordo com a ideia de que Deus mata. E você já poderia dizer, Gilberto, você então é contra a Bíblia? E eu te digo, não. Mas aí você pode replicar dizendo, Gilberto, mas está escrito na Bíblia que Deus mata. Deus matou Uzá, que tocou na arca. Deus matou os 2 filhos de Arão que apresentaram o fogo estranho lá dentro do tabernáculo. Enfim, existem várias referências no Antigo Testamento falando que Deus matou. Bom, para início de conversa, eu já vou dizer para você uma coisa que talvez você não sabe. Ou talvez sabe, mas não parou para pensar. Não despertou isso ainda na sua mente. Mas estas são expressões usadas pelo escritor bíblico da ideia que ele tinha na época. Ou seja, é uma ideia que ele tem, que tinha, de que Deus poderia fazer o bem, mas também podia fazer o mal, podia matar. Isso é uma questão de cultura bíblica, né? Dos tempos e da época em que viveu o escritor. No entanto, quando o assunto é doutrinas bíblicas a respeito de Deus, o que você precisa ter em mente? A Bíblia diz que Deus é amor. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele tenta explicar um pouquinho sobre o conceito de amor, e ele diz que o amor não suspeita mal, e ele diz também que o amor tudo sofre. Muito bem, o amor, se ele matar, ele deixa de ser amor. O amor não mata, ele sofre para não ver o outro sofrer. No caso de Deus, está representado no fato de ele enviar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele envia seu Filho unigênito para quê? Para morrer no lugar dos pecadores. No post da nossa colega, ela colocou o exemplo lá de o dilúvio, que praticamente quase extinguiu a raça humana, e depois Sodoma e Gomorra e tal, enfim. Aí você me perguntaria, Gilberto, então explica pra gente o seu ponto de vista. Ok. Eu não acredito que Deus mata porque Deus é amor. Se Deus é amor e ele matar, ele deixa de ser amor. Por que então que as pessoas morrem? Ah, interessante, é uma boa pergunta. Uma outra pergunta que seria e é muito relevante é saber a origem da morte. Quando a morte passou a existir, para que possamos entender o porquê que o ser humano tem em mente que a punição para ele é a morte, que a morte é uma forma de punição, a pior de todas, provavelmente. Muito bem. Vamos entender o seguinte: tudo aquilo que foi criado, um dia vai deixar de existir. Falando-se do ser humano, quando Deus cria o ser humano, quando Deus dá a vida ao ser humano, nesse mesmo momento a morte deve passar a existir também. Por quê? Porque morte é isso, é inexistência. A Bíblia diz que o ser humano passou a viver quando Deus assopra em suas narinas o fôlego de vida e este se torna alma vivente, passa a viver. Alma vivente quer dizer, está vivo, tem consciência do mundo físico ao seu redor. Eclesiastes diz que esse mesmo fôlego que foi colocado dentro do homem, quando é tirado, o homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito, ruach em hebraico, que é o vento, o fôlego de vida, sai do corpo, não é aquela almazinha transparente, não é isso não, esquece. Isso daí é um conceito espírita kardecista e não é disso que eu estou falando. Estou falando de contexto bíblico. Fôlego, ó. Fôlego, isso aqui, ó. Quando isso aqui cessa no ser humano, ele morre. Fôlego de vida. O corpo volta ao pó. E ele morre.
Então, a morte passa a existir quando? Em relação ao ser humano. No mesmo momento em que o ser humano é criado. Porque se existe vida, tem que existir o não vida. E o que é o não vida? O não vida é a morte. Aí você poderia questionar e dizer, Gilberto, por que então que o ser humano só morreu depois que pecou? Ah, eis a questão. A morte antes do pecado, ela existia, mas não tinha poder contra o ser humano. Por quê? Porque a morte não toca onde há amor e aonde há santidade. Tem uma mensagem que eu coloquei no nosso canal do YouTube que eu falo sobre isso, o segredo da morte. Qual é o segredo da morte? O segredo da morte é o amor. Porque o amor gera a santidade e a santidade não pode ser violada pela morte. A morte não toca naquilo que é santo. A morte só atua aonde há pecado. Olha o que está escrito na carta aos Romanos. Porque o salário do pecado, o resultado do pecado, o pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, se não tem o profano, se é santo, não tem morte. Então, a morte já existia, mas não tinha poder contra o ser humano. No entanto, dentro do reino de Deus existem leis para manter a ordem e a paz e os limites para que a morte também tivesse um limite para ultrapassar, e ela não podia ultrapassar, porque aonde a obediência à lei, a santidade acompanhada do amor, gera o bloqueio da morte. Então a morte existe, mas não pode atuar. Quando o Eterno diz para os humanos ali dentro, Adão e Rava, aquela árvore, ela contém malícia, maldade, não comam dela. É uma lei. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por quê? Quebra-se uma lei, abre-se um buraco na cerca e a morte entra. E entrando, ela se torna imperadora, como diz Paulo. Então a morte passa a imperar sobre o ser humano, a dominar, a ter domínio. Por isso que a morte não podia atuar antes do pecado. Quando o homem peca, ele é levado para fora do Éden. Mas ainda antes de pecar, deixa eu te dizer, o ser humano não é eterno. Eterno é só Deus. Só, o único que não tem criador e que não pode morrer. Ele vai existir sempre. Sempre existiu, existe e existirá. Tudo o demais que ele criou, tudo o mais que ele criou, tem início e fim. Qual é a grande questão dos seres, segundo o nosso conceito, né, cristão, evangélico, protestante? A questão dos seres, que nós chamamos de anjos, não morrerem, é porque eles estão em um nível de santidade, numa morada onde não há impurezas, aonde a morte não pode alcançá-los. Espero que você esteja entendendo. Assim também vivia Adão e Eva dentro do Éden, de maneira santa e pura, que a morte não tinha como tocá-los. Mas eles não eram eternos, e independente do tempo em que viviam ali, 10 milhões de anos, não interessa. Em algum momento eles iam começar a envelhecer. Ou sentir alguma coisa, alguma deficiência no corpo, porque o corpo vai se desfazer. Para resolver esse problema, o que o Eterno fez? Colocou dentro do Éden o rio da água da vida e a árvore da vida, que o apóstolo João viu no Apocalipse, e ele diz que as folhas da árvore da vida servem de remédio para as nações. Então, mesmo não podendo ser atingido pela morte, Adão e Eva poderiam envelhecer, independente dos milhares de anos que tivessem que viver para que isso acontecesse. Mas quando chegasse o momento, o que aconteceria? Eles tinham acesso ao rio da vida, era só beber da água, e a árvore da vida era só comer do fruto ou das folhas, e voltavam à juventude. É fonte da juventude para eles. Entende agora ou não?
Tendo, pois, pecado, eles abriram a porta para a morte entrar na vida deles, e automaticamente o Eterno conduz eles para fora e fecha o Éden para eles. Por quê? Porque dentro do Éden tem a fonte da água da vida e a árvore da vida, e se eles agora comessem do fruto da árvore da vida ou da folha, ou bebessem da água do rio da vida, se tornariam pecadores eternos, ou permanentes, como queira. E nesse estado agora, eles precisam de redenção, de salvação. O Eterno leva eles para fora, e do lado de fora do Éden, como que a morte passa a ser vista agora? Como punição. Antes, a morte era apenas uma consequência da existência do ser criado. Tudo que é criado tem início e um dia terá um fim. A promessa bíblica, segundo o livro do Apocalipse, é que na restauração da humanidade, o Senhor vai aniquilar o inferno, a morte, a besta, o anticristo, o falso profeta, o inferno, repito, e dará vida eterna aos redimidos. Aí ele vai extinguir a morte de vez e ele dará vida plena, vida eterna. Isso é, grosso modo falando, é o que está escrito no Apocalipse. No entanto, antes do pecado, a morte era apenas uma consequência do ser vivo, do ser criado pelas mãos do Eterno. Espero que você esteja entendendo. Era vista como consequência, não era como punição. Se eles não tivessem acesso ao rio da vida e à água da vida, a morte chegaria como consequência da existência e não como consequência de punição por pecado, por transgressão da lei. Entende? Ok. Depois do pecado, eis a questão. A morte passa a ser vista como consequência do pecado. Pior, sem acesso ao rio da vida ou à árvore da vida. No entanto, no plano de redenção, o que o Eterno faz? Ele envia seu Filho, que é a manifestação do amor, vive uma vida de santidade, vence a morte, como diz os apóstolos, foi ressuscitado por Deus, recebeu a plenitude da divindade e agora ele tem poder para trazer dentre os mortos aquele que nele crê. Ele mesmo disse, aquele que crê em mim jamais verá a morte, vive eternamente, enfim. A promessa é que a morte será vencida nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor, como disse Paulo. Então, agora respondendo ao questionamento, se Deus ama o pecador, por que ele mata o pecador por causa do pecado? Pronto, já ficou definido. A nossa reflexão, que Deus não mata ninguém. Tudo o que acontece na raça humana, desde o dia em que Adão foi levado para fora do Éden até os dias de hoje, é consequência do pecado. A lei já existia, mesmo antes de Deus criar o ser humano, a lei já existia. O salário do pecado é a morte. Isso é uma verdade tão real que esse problema não começou na Terra, começou lá na morada dos anjos. Você sabe disso. Quando o querubim se corrompe, cria uma teoria política de governo e tenta convencer os outros anjos, e de 3 partes, uma parte se deixou levar pela política dele. Mas as outras 2, não. Então ele com a 3ª parte foram julgados. Não vou entrar nesse detalhe, não cabe a mim agora, não cabe a essa reflexão. Mas as outras 2 partes permanecem junto com o Eterno lá na eternidade. Então, a questão da punição começa lá. Mas quando o assunto é ser humano na Terra, o processo é esse que eu acabei de explicar para você. Então, o que se resume dessa reflexão? Deus não mata ninguém, Deus não coloca ninguém no leito,
Deus não traz ninguém pela dor se não quiser vir por amor. Esquece isso, esquece. Esquece. Vou te dar um exemplo bíblico agora no Novo Testamento. Jesus fala sobre o filho pródigo numa parábola. O filho peca contra o pai, pega os bens, considera o pai morto, porque ele pede a herança, que significa que o pai dele morreu para ele, mesmo estando vivo. E ele vai embora. O que acontece com o filho pródigo? O pai diz para ele, se não vier por amor, vem pela dor? Negativo. O pai fica sentado na porta de casa esperando, esperançoso, o filho voltar. Mas o filho é livre e ele tem lá sua riqueza e ele fica à vontade. Até que ele gasta tudo e a consequência dos seus atos ruins faz com que ele se torne praticamente, no nosso linguajar de hoje, um mendigo. Aí, em dado momento, ele cai em si e pensa, lá em casa os servos do meu pai são muito bem tratados. Então vou voltar para casa e vou pedir ele para ser tratado como servo. Mas olha o Jesus falando, que ele quando chega em casa, o pai abraça ele, manda dar banho, manda colocar anel, roupa, calçado, manda matar o melhor novilho e manda fazer festa. Não existe esse conceito bíblico de que Deus está dizendo que se não vier por amor, vem pela dor. Isso é mentira, isso é coisa da mente de pregadores que não estudam Bíblia. É mais uma coisa que a gente vai desmistificar aqui. Todo mal que acontece na raça humana, seja praga, doença, peste, seja acidentes, enfim, desastres naturais, independente disso, do que for, tudo isso é consequência do pecado do homem. Olha o que Deus diz para Adão, dentro do Éden ainda, antes de levá-lo para fora. O Senhor fala para ele, Adão, por causa do seu pecado, a terra lá fora vai produzir cardos e abrolhos. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza anseia o dia da redenção porque sofre por causa da consequência do pecado do ser humano. Isso quer dizer que nem espinho havia flores, mas não havia espinhos. Mas quando o homem peca e do lado de fora, aonde ele vai viver uma vida lá, agora fora do ambiente sagrado do Éden, do lado de fora agora tem espinhos, cardos, abrolhos, do suor do seu rosto comerá o seu pão, vai sofrer, a mulher vai ter muita dor para dar à luz a um filho, vai sofrer muito por causa da consequência do pecado e ainda vai morrer. E se receber o Messias como Salvador, tem a vida eterna lá no final, vai ter uma redenção e tal, mas enquanto isso vai sofrendo. Até chegar o momento da redenção final, todos vão sofrer. Todos estão sujeitos a doenças, a epidemias, a situações adversas, inclusive chegando à morte. Mas nada disso é Deus fazendo com o ser humano. É consequência da desobediência das leis de Deus que existem para manter a paz e manter as coisas organizadas, porque a desobediência da lei traz o caos. A lei existe para delimitar o espaço de cada um e, delimitando, mostra o respeito que há entre você e o próximo e entre você e Deus. As coisas permanecem cada um no seu lugar e ainda a paz existindo sempre. Mas a quebra da lei tira tudo do lugar, a paz deixa de existir e vira um caos, que é o que estamos vivendo hoje na humanidade. Ok, queridos? Entendam isso. Deus não mata ninguém, Deus não coloca ninguém no leito. Tudo é consequência do pecado. Grande abraço a todos. Até a próxima.